E a nossa terceira questão de hoje é também da prova de 2022, da segunda fase da UBMEP, para nível 2. Ó. Janaína cortou uma cartolina retangular de 16 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura em 4 triângulos retângulos iguais, conforme mostra a figura. Então, está aqui a figura, ela cortou e o pontilhado, né, está mostrando esses cortes. E é só esse o enunciado dessa questão. Aí já vem as perguntas, né? E a primeira no item A. Ó. Qual é a área de cada um desses triângulos? Então, na verdade, ele quer que a gente determine a área. Então, eu tirei um triângulo aqui, coloquei ao lado aqui, ó, para a gente poder determinar a área dele. Então, ela não cortou a cartolina em 4 triângulos retângulos. Se é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui, ó, do triângulo é um ângulo reto. Esse aqui, ó, formado pelos lados 8 e 6, é um ângulo de 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus e é um triângulo retângulo, então o 8 fica sendo a altura desse triângulo e o 6 fica sendo a base. Uma das maneiras de encontrar a área de um triângulo é multiplicando a base pela altura. É um modo, né, que eu tenho para encontrar a área. Então, se eu multiplico a base 6 pela altura 8 e faço a divisão por 2, eu tenho a área desse triângulo. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Então, base vezes altura dividido por 2 é a área desse triângulo. Então, a área desse triângulo aqui vai ser 24 centímetros quadrados. Então, o que a gente vai fazer agora é responder a questão, né? Então, considerando que cada triângulo é um triângulo retângulo, né, de base 6 e altura 8, e usando, né, uma forma de encontrar essa área, multiplicando a base pela altura e dividindo por 2, eu tenho que a área desse triângulo é de 24 centímetros quadrados. Então, a resposta do item A. Vamos para o item B? Em seguida, Janaína usou os 4 triângulos para montar um quadrado com um buraco no seu interior, conforme mostra a figura. Qual é a área desse quadrado, ou seja, do buraco aqui, ó, deixado pela figura que a Janaína formou, né, montando, né, usando os 4 triângulos que ela recortou. Então, vamos pensar o seguinte. Foi dada a medida dos catetos, né, do triângulo retângulo, que são os lados que formam um ângulo reto. Então, apenas com essas medidas, eu posso determinar a medida desse lado aqui, ó. Vamos pensar? Vamos pensar aqui, ó. Se essa medida aqui é o cateto maior do meu triângulo retângulo e a medida é 8 centímetros, e essa aqui é do cateto menor, que é 6 centímetros, logo o lado desse quadrado vai ser a diferença, né, do 8 menos o 6. Então, esse pedacinho aqui mede 2 centímetros. E como que eu determino a área de quadrado? Não é fazendo lado vezes lado ou lado ao quadrado? Então, aqui eu teria que a área desse quadrado vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, foi bem isso que eu escrevi. Ó. O lado do quadrado mede 2. Como que eu descobri? Fazendo essa diferença, ó, 8 menos 6. E a área do quadrado é 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados. Então, tanto o item A quanto o item B foram mais simples, né? Vamos ver qual que é o item C dessa questão? Quanto mede o lado do quadrado que Janaína montou? Agora ela não quer mais o do quadrado que ficou no interior da figura. É o lado do quadrado maior, né? Mas esse lado não foi dado no enunciado da questão. Porque o enunciado da questão me deu os catetos do triângulo retângulo e não a hipotenusa. E esse lado é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo? Ele diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, das medidas, né, dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado é 36. Quando eu somo, eu tenho que x ao quadrado é igual a 100. Para eu achar a medida x, eu vou fazer a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Aí eu vou justificar, né, que eu usei o teorema de Pitágoras, porque o triângulo era retângulo. O próprio enunciado da questão diz isso, que a Janaína corta a cartolina em
4 triângulos retângulos, então por isso eu pude usar o Teorema de Pitágoras, e aí eu determinei que essa medida desse lado é de 10 centímetros. E essa questão foi uma questão de geometria, né, da prova de 2022. Espero que tenha sido uma explicação clara, né?